Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar aqui hoje de depósito interfinanceiro, tá? Falando do DI, e a gente precisa entender como é que funciona esse depósito interfinanceiro. Então eu tenho que explicar aqui para vocês uma coisinha, tá? Então, da onde que nasce o DI, né? Então você tem o DI nasce entre operações, né? Operações, né? Entre instituições financeiras, tá? É daqui que a gente vai ter o nosso DI. Então, a gente vai ter, por exemplo, um banco, chamado de banco A, tá? E a gente vai ter um outro banco, que eu vou chamar de Paulo, banco B. escreve o nome do DI. Banco DI, vamos lá. DI pode ser chamado de depósito interfinanceiro ou interbancário, tá? Dependendo do livro que você for ler, vai ter um desses nomes, tá? Então, a gente vai ter aqui banco A e banco B. Aí, quando a gente fala desses bancos, como é que o DI vai funcionar? O DI, antigamente, ele se passava, né, toda a compensação dele era transitada dentro de uma clearing, tá? A gente chamava de CTIP, tá? Que é a Central de Títulos Privados, tá? Essa central de títulos privados era que registrava todas as operações envolvendo os bancos, tá? Só que essa central de títulos privados, ela deixou de existir, tá? No ano de 2017, ela deixa de existir porque ela fez uma fusão. Então, essa central de títulos privados, ela foi, ela se fundiu, né, se juntou, né, com a B3, né, com a B3 que a gente chama de bolsa, né, bolsa, ou bolsa, Balcão. bolsa, Brasil Bolsa Balcão, desculpa, Brasil Bolsa Balcão. É o nome mais feio que eu já vi numa empresa, mas tudo bem. Cada um tem a sua realidade. Eu gostava mais de Bovespa, tá? Mas olha aí, você tem aí, né, Brasil Bolsa Balcão, Banco A e Banco B, né? Então, o que que acontecia dentro dessa clearing? Essa clearing, que é esse tipo que hoje é B3, ela tinha também coisas especiais que passavam dentro dela. Por exemplo, ela registrava, né? Registrava operações, tá? Com títulos privados. Tá? Que títulos privados é que passavam e eram registrados lá? O CDB, a LCI, a LCA, o CRI, o CRA, SWAP, R, né? alguma SWAP, coisa. as debêntures, debêntures, né? Cotas de fundos de investimentos, renda fixa, vai ver uma porrada. Aí ele registrava também, né, o COI, né, registrava também, o que mais aqui? CDB, DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial, registrava também aqui, deixa eu ver, acho que é DPGE, né? Acho que é sim, DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial, registrava a letra de câmbio, a letra de câmbio, ALC, letra financeira, né? E RDB, né? Então, todas essas operações com títulos privados passavam aqui dentro dessas operações, né? E a média dessas operações, né? Incluindo entre instituições financeiras, né? Dava origem à taxa DI over, tá? Então, essas médias dessas operações, elas dão origem a essa taxa DI over. E como é que essa taxa DI over ela é calculada? Ela segue o mesmo padrão que a gente viu lá da nossa taxa Selic over, né? Então, ela vai ser calculada, né, levando em consideração lá o FV, né, igual ao PV, né, 1 mais I, tá? 252 dias úteis, né? Então, 252 dias úteis. Então, essa vai ser
o padrão dessa forma, né? E aí, como é que funcionavam as operações entre instituições financeiras nessa situação, né? Então, imagina o seguinte, você tem aqui, né, um banco A e um banco B, duas instituições financeiras, né? Ó, o banco A, ele fechou o caixa dele, né? Vou botar aqui que o caixa fechou negativo, tá? 50 milhões de reais, tá? E o banco B, ele fecha positivo esse caixa em 100 milhões, tá? Vou botar aqui, tá? Ele fechou o caixa, né, positivo, 100 milhões, tá? Então, o que que acontece? Quando o banco ele não tem dinheiro, ele tem que fechar. Quando ele não tem, as suas operações não são fechadas no dia, ele tem que ir atrás de alguma forma de captar recursos, né? Nós aprendemos lá no primeiro módulo que existe uma forma do banco captar recursos, né? Nós estudamos e é via Banco Central. Lembra da fórmula, né? O Bacen faz um empréstimo com as instituições financeiras que é chamado de empréstimo de liquidez, ou redesconto, tá? Ou seja, uma instituição financeira que não tem dinheiro, ela pode pedir dinheiro para o Banco Central. Só que normalmente a taxa, né, compactuada pelo Banco Central, ela é até mais barata do que entre as instituições financeiras, mas o problema de ir para o Banco Central é que tu desperta lá no Banco Central um interesse por uma auditoria, para saber como é que andam as finanças da tua instituição. Então, os bancos, eles preferem girar o dinheiro entre si, né, até por uma facilidade. Então, olha só o que vai acontecer, né? O banco A, ele, por ele ter fechado esse caixa negativo, e ele precisa cobrir, ele vai pedir dinheiro do banco B. Só que o banco B não vai dar esse dinheiro para ele de graça. O banco B, para ele poder emprestar esse dinheiro, ele vai cobrar uma taxa. E essa taxa é a taxa DI do dia, que é o depósito interfinanceiro, tá? Então, esse banco A, ele vai ter que gerar formas, né, para captar recursos, né, que possam depois fazer com que ele pague o banco B. E como é que o banco capta recurso, hein? Então, ele vai captar recurso, né, emitindo o quê? Emitindo CDB e RDB. Lembra que todo banco capta recurso emitindo CDB e RDB? Só que tem um detalhe, né? No mercado, é comum os bancos negociarem lá, no máximo, né, uma taxa do CDB de 100% do CDI, né? Esse banco aqui, quando ele está querendo grana, ele vai negociar uma taxa de 220% do CDI. E aí, o que que acontece, né? Esse banco aqui ele vai fazer um empréstimo, né? Normalmente ele faz um empréstimo com um investidor, né? Com uma pessoa que tá que tem o tomador, né? Só que às vezes, né? Com poucas restrições, ou seja, a instituição financeira não vai cobrar lá muito do cara, liquidez dele, não vai cobrar muito lá. Lógico, ela vai fazer um estudo para ver se o cara consegue pagar a operação, mas não vai ser tão rígido quanto os bancos grandes, entendeu? Que a ideia é captar esse recurso. E aí o que que acontece? O banco captou esse recurso, ele vem aqui e paga a operação com o banco B. Não é só dessa forma que os bancos podem captar recursos, tá? Às vezes os bancos eles podem captar recursos do mercado aproveitando situações. Exemplo, teve muito banco, né, que quando a taxa de juros estava muito baixa, assim, de 2% ao ano, eles fizeram operações de 200% de CDI, né? 200% de CDI não chegava nem a 0,5%, só para ter ideia, entendeu? Ao mês. Mas eles fizeram isso para quê? Para trazer mais os investidores, né? Para fazer os investidores poupar mais em CDB para eles emprestarem mais dinheiro, né? Porque o dinheiro estava muito escasso naquela época, né? Então eles baixavam os juros. Agora não, a taxa de juros está subindo muito, a tendência é acabar com esses empréstimos aqui que a gente tem de 220, né? Até porque vai ficar muito oneroso para uma instituição ficar pagando agora 220% do CDI e manter, né? Se a taxa de juros está dando 1%, chegar a 1% ao mês, que a tendência é ela subir para 12%, ela já está 11,75%, praticamente 1% ao mês, o cara vai ter que pagar 2% para o cara que tem essa operação. Então, vai chegar uma hora que não vai ser tão viável, né? Quantos por cento essa instituição vai ter que fazer o empréstimo aqui na ponta para pagar uma taxa de 1% para o investidor, entendeu? Então,
A movimentação que acontece, né, entre essas instituições financeiras vai dar origem ao DI. O DI, então, ele é a média de todas as operações com esses títulos privados, mais as operações entre instituições financeiras, tá? Então, você está vendo aqui mais uma forma que uma instituição pode se financiar, e a forma que ela pode se financiar é emitindo, né, títulos de empréstimo com outras instituições, tá? Tranquilos? Tranquilos? E aí nós vamos apagar aqui, vamos seguir, tá? E vamos para o próximo, né? Então a gente tem a TR, que é a taxa de juros, né? Essa TR aqui, tá? Ela é muito famosa, porque ela é uma taxa que ela é utilizada no principal investimento que os investidores gostam. Qual é o principal investimento? Poupança, tá? Antigamente usava-se, né, a TR no FGTS, hoje não, tá? A taxa que remunera o FGTS hoje é o IPCA, então houve uma troca, tá? Mas a TR ela continua sendo indexador de contratos do sistema financeiro habitacional e da poupança, né? Só que a TR ela tem um detalhe, né? A TR, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá? Coloquei não. Vamos conversar então sobre ela. A TR ela é calculada de uma forma diferenciada, então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ela. Como assim, Paulo? Ela é calculada dessa forma. A TR, tá? Ela é igual, tá? Olha só. Ela é igual a TBF, tá? Menos um redutor. É assim que se calcula a TR, tá? Então a gente O vai que que é entender. TBF? É isso que a gente vai já conversar, tá? Então, a gente vai entender o que que é cada uma dessas taxas. Então, o que que é a TBF aqui, né? Vamos entender o que que é a TBF. A TBF, ela é chamada de taxa básica financeira. Ela também, ela pode ser remunerada, ela pode remunerar aí CDB, debêntures, tá? E outras coisas, tá? É taxa básica financeira, tá? Então, quando a gente fala dessa TBF, tá? Quando a gente fala dessa TBF, eu estava achando estranho isso. Então, quando a gente fala dessa TBF, qual é o cálculo dela? Vamos lá. É a média dos 30 maiores CDBs, tá? CDBs e RDBs praticados no Brasil, tá? Então, olha só, ela é a média dos 30 maiores CDBs praticados no Brasil. Isso é a TBF. Então, o Banco Central vai pegar lá os 30 maiores CDBs, vai tirar os dois de maior valor e os dois de menor valor do cálculo e vai tirar a média, tá? O Banco Central, para a TBF não ser maior, do ATR não ser maior do que o DI, ele calcula também um redutor, esse R redutor, que o próprio Banco Central estipula para reduzir o preço da TR. Então, a TR ela pode chegar a momentos, ela poderia chegar a um momento de ser mais interessante do que o próprio DI, tá? Certinho? Mas aí vem o Banco Central, né? O Banco Central, ele faz o seguinte, ele mudou a regra da TR, né? A TR, quando a gente fala de poupança, que a gente vai ver lá na frente, a poupança, né? A poupança, ela tem dois tipos de remuneração. A poupança ela tem a remuneração, ó, quando, né, a taxa Selic, né, for inferior, né, a 8,5% ao ano, tá? Se for inferior a 8,5% ao ano, a taxa Selic ela vai pagar, né, 70 a poupança, né? A poupança remunera, né? Remunera 70% da Selic, tá? Selic mais TR, tá? E o que que acontece quando, a Selic, né? Selic for maior que 8,5% ao ano, nós vamos ter uma outra situação, né? A poupança aqui ela vai remunerar, tá? TR mais 0,5% ao mês, tá? Então, existem dois tipos de cálculo para a poupança, tá? Normalmente, né? Quando nós temos esse critério aqui, ó, quando a taxa Selic for inferior a 8,5, né?
Normalmente, a TR que está aqui, ela é igual a zero, por isso que quase não impacta no cálculo, tá? Então, normalmente fica só 70% da Selic. Então, quando a taxa Selic estava 2%, a poupança estava pagando 1,21 ao mês, ao ano. Então, você passava o ano todo para ganhar 1,21 na poupança, né? Hoje, a poupança está pagando 6,5 e o CDB, bem mais, tá? Bem mais, tá? Tranquilo? Tá? Cai na prova, esse detalhe da prova, da questão cai, você saber aqui a fórmula da TR, tá? Você saber o que é taxa básica financeira, esse conceito aqui cai, e cai você também saber essa diferença todinha que eu expliquei para você da poupança, tá? Mas logo, logo a gente vai ver no módulo 4 aí mais informações sobre a poupança, tá? Vou apagar aqui, E então Paulo, só, Oi. só para me ter certeza se eu entendi. Essa taxa básica financeira é a taxa Selic, é isso? Ou Não, não? taxa Selic é uma coisa, Que, taxa básica é outra. A taxa tá, mas o básica que a financeira é isso taxa aqui, ó, é básica? a média dos 30 Ah, tá, maiores é a média. É, CDBs e beleza. RDBs Confundi. praticados no Brasil. Tira o menor e o maior e Tira os o dois maiores moderadinho. e os dois menores. Tá, beleza. Beleza, tá bom. Então, vamos apagar aqui, tá? E vamos seguir, tá? Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui foi a ideia que a gente tem, isso é um rascunho para a gente entender a movimentação. Então, é só, o Copom, ele vai definir o que a gente chama de taxa Selic meta, que é a taxa mãe que controla toda a economia. Lembra, a taxa Selic meta ela pode ser chamada de taxa básica, ela pode ser chamada de taxa de juros, ela pode ser chamada de taxa padrão, mas a tua prova cai muito o nome taxa de juros doméstico, tá? Quando essa taxa sobe, né, todos os títulos privados vão render mais. Quando ela sobe, todos os títulos públicos também rendem mais, tá? Então, ela influencia em todas as taxas do mercado, tá? Então, a Selic, ela tem essa influência, entendeu? E aí nós temos aqui, por exemplo, né? Entre as instituições financeiras, a gente vai ter a taxa, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e entre, né, as instituições financeiras mais operando com título público federal, nós vamos ter a taxa Selic Over. Lembre que a taxa de remuneração dos títulos públicos é a Selic Over, tá? Só para a gente fazer um engajamento, né? E aí a gente chega em política monetária, né? Quando a gente fala de política monetária, tem duas coisinhas que eu quero que você observe sobre política monetária. Qual? Né? Na realidade, uma palavra-chave, né? Eu quero que toda vez que você ouvir falar em política monetária, você lembre sobre circulação de moeda, tá? Então, isso aqui vai ser teu gancho. Toda vez que falar de política monetária, tem que lembrar de circulação de moeda. Ou seja, o Banco Central vai interferir no mercado para saber se essa moeda, tá, ela ela está em grande quantidade no mercado e pode ocasionar muita inflação, ou ela está em pouca, né, quantidade no mercado e pode organizar pouca inflação. Tu tem que entender que a tua inflação ela pode ter vários tipos. Tu pode ter inflação de moeda, quando tem muita moeda em circulação, ou tu pode ter inflação de produtos, que é quando o preço dos produtos de forma generalizada sobe. E o que faz o preço do produto subir de forma generalizada? Normalmente gasolina. Uhum. Gasolina e energia elétrica, tá? Então, quando a gente fala aqui de política monetária, né, a gente vai ver isso aqui, é o controle da oferta de moeda, dinheiro na economia. É isso que o Banco Central vai controlar. O interessante é estabilizar nesse controle para que a gente tenha níveis de equilíbrio em relação à inflação no país, tá? Então, quem é que faz o controle? Banco Central. Quem é que vai determinar a meta de inflação, né? Quem é que vai determinar a meta do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação? É o Conselho Monetário Nacional. Então, cuidado. O Conselho Monetário Nacional define como é que tem que funcionar e o Banco Central vai ser o executor, tá? E como é que a gente vai fazer isso, né? O Banco Central, ele vai fazer justamente o que nós conversamos lá no primeiro módulo, e eu perdi um tempinho explicando isso para vocês. O Banco Central ele vai usar três instrumentos de política monetária. O primeiro, né, que é a compra e venda de títulos públicos federais, que nós conhecemos pelo nome, né, de Open Market, está aqui embaixo, Open Market. O que acontece? O Banco Central, quando ele vende os títulos para os bancos, ele obriga os bancos a comprar dele. Quando os bancos compram o título público do Banco Central, que são 14 instituições, sai dinheiro da economia e vai para o Banco Central. E aí reduz a inflação.
tá? A segunda situação que a gente tem aqui é o redesconto. O que é o redesconto, né? É o que a gente chama de empréstimo de liquidez, ou seja, o Banco Central empresta dinheiro para as instituições, né? Para ele controlar esse efeito inflacionário, o que ele faz? Ele pega e aumenta a taxa de juros do redesconto, deixa mais caro, porque é para os bancos pagarem mais. Na hora que eles pagam mais para pegar esse empréstimo, está tirando dinheiro também do mercado, porque os bancos lá na ponta também vão aumentar as taxas para os seus usuários, né? E nós temos outro, que é o depósito compulsório, que é quando o Banco Central recolhe, né, um percentual, né, nesse depósito compulsório. E nós estudamos lá no primeiro módulo, eu falei, aonde incide isso, né? Aonde que sai o depósito compulsório que o Banco Central tira? São de 3 contas. Qual foram as 3 contas que eu falei? Paulo, não lembro. Depósito à vista, Tá? É, depósito compulsório, a né? prazo Compulsório. e poupança. Então, o Banco Central ele vai tirar sobre esses 3 contas. O que é depósito à vista? Conta corrente. O que é depósito a prazo? Investimentos. Que investimentos? CDB, LCI, Lembrei. LCA, por aí vai, tá? É porque quando tu me pergunta, tipo, o que que é isso? Eu não faço ideia. Aí quando tu fala, lembrei, entendeu? Né? E Cabeça não poupança, funciona muito bem. né? E poupança. O que eu tenho que tomar cuidado aqui nesse primeiro momento, né? Se a tua prova perguntasse qual era o instrumento mais ágil que o Banco Central tem resultado imediato na economia, né? Então você ia olhar para o curto prazo e a tua resposta ia ser open market, né? Se perguntasse qual era o mais demorado, é o depósito compulsório, tá? O depósito compulsório é o que demora muito para você conter expansão de moeda, tá? Então, é essa situação aqui. E a gente vai seguindo aqui. Então, a gente fala de política monetária, tá? Ela vai ser guiada no Brasil por um sistema que a gente chama de regimes de meta de inflação, tá? Quem é que define esse regime? Conselho Monetário Nacional, tá? O Banco Central, ele é responsável por adequar essas metas. Então, qual é a meta do Brasil de inflação? A meta de inflação do Brasil é de 4,5%, tá, ao ano, tá? Sendo mais ou menos de 2 pontos percentuais, ou seja, ela pode variar até 6,5% está dentro da meta, ou abaixo de 2,5% está na meta. Se passar dessas extremidades, está totalmente fora. Então, é o que está acontecendo hoje, que a nossa taxa de inflação está em 10,75%, e segundo o relatório RIT, né, relatório trimestral de inflação que saiu hoje, tá? A inflação que vai vir no próximo mês, ela vai acabar com o couro do brasileiro, tá? Isso palavras do Roberto Campos, tá? O motivo é porque nós vamos pagar muito em relação a combustível e eletricidade. A eletricidade vai consumir muita coisa da gente, porque a maior parte da eletricidade que o Brasil tem é térmica e usa esse combustível fóssil para adquirir essa energia, né? E o outro problema que a gente tem é que toda a modal de transporte que nós temos aqui no Brasil e no mundo, ela é a base de combustível fóssil. E o combustível fóssil bateu US$ 120 o barril de petróleo, a alta mais histórica que teve, puxada pela guerra que está tendo entre a Ucrânia e a Rússia, sendo que o Brasil não é autossuficiente de petróleo, tá? Tranquilo? E o pior petróleo é o nosso. Não é o melhor petróleo que tem aqui da América Latina ou da Venezuela, tá? Então vamos lá. Então a definição de meta deflacionária é competência do Conselho Monetário Nacional, como eu falei, e o índice escolhido é o IPCA. Então o Banco Central vai ter que ter o trabalho, ele vai ter que olhar isso e ajustar. Se subir muito, o que o Banco Central? Ele pode usar aqueles instrumentos de política monetária que eu te mostrei, e o outro instrumento que ele utiliza de política monetária é a taxa Selic meta, que nós vamos estudar, que também é política, né? E aí, quando a gente trata de política, a gente vai ter 2 tipos, tá, de adequação dela. Então, a gente vai ter aqui uma política restritiva, tá? Então, a gente tem uma ideia. O que tu entende pela palavra restritiva? Restritiva significa que tem que estar restrito. Vai diminuir, né? Então, quando a gente fala que a política é restritiva, significa que o Banco Central vai reduzir
vai restringir a quantidade de moeda que vai estar em circulação. Só que com isso nós vamos ter alguns efeitos, tá? Quais são os efeitos na economia? Estão aqui nessa setinha aqui e isso cai na prova. Qual é o efeito? Diminui a liquidez. O que é diminuir a liquidez? Diminui a quantidade de dinheiro que os bancos têm para fornecer empréstimo, tá? Diminui a inflação. Por que diminui a inflação? Porque é simples. Se eu tenho um pouco de dinheiro em circulação, significa que as pessoas vão ver de consumir mais, elas vão consumir menos, porque elas estão desempregadas, entendeu? E o PIB vai cair, lógico. Se o PIB vai cair, porque não vai ter gente para consumir produtos e serviços, ou seja, vai diminuir essa quantidade de pessoas. Então, por isso que a gente tende a cair, tá? Em contrapartida, o que o Banco Central faz para influenciar isso? Ele aumenta as taxas, né? Que taxas são essas que ele vai aumentar? É desconto compulsório, e ele vai vender título público federal para obrigar os bancos, né, a tirar, né? Outra coisa que ele pode fazer é aumentar a taxa Selic, a meta da Selic, tá? Isso aí ele pode fazer, tá? Controlar. É uma sinuca difícil, porque o Banco Central ele tem que procurar sempre um equilíbrio em cima disso, tá? E não é tão fácil de encontrar como algumas pessoas acham, principalmente político que gasta com a torneira aberta, tá? Então, nós temos aqui política monetária expansionista. O que seria uma política monetária expansionista? Bom, é quando o governo ele vê que há oportunidade de expandir o crédito, né, e fazer as pessoas consumirem loucamente, né? A política expansionista ela é legal, mas se você não souber controlar, você endivida a população todinha, tá? E aí depois você vai ter um problema sério de inadimplência. Isso aconteceu na época do governo do Homem Sem Dedo, tá? O Lula, né? Ele endividou uma galera, né? Tinha gente parcelando o carro de 120 meses, 180 meses, né? Tinha brasileiro indo para a Europa, né? Parcelando viagem no cartão de crédito de 24 meses, 36 meses, né? O problema não é viajar, o problema não é comprar carro, todo mundo pode comprar as coisas, não tem problema. O problema é você saber utilizar os juros, né? Então você sempre tem que saber utilizar os juros, né? Porque você tem que lembrar que você pode amanhã não estar trabalhando e de repente não vai trabalhar e vai ficar com uma dívida, né? Por exemplo, eu tenho muitos alunos que saíram do banco, não é tão doido para trabalhar, alguns querem até trabalhar comigo, mas quando eu vou oferecer, que eu vou olhar o critério, qual é o problema deles? Restrição. A maioria está com restrição de crédito, está sujo, então não tem como. Então, aqui, a política monetária expansionista ela é liberal, ela vai gerar mais dinheiro no mercado, mas, em compensação, a inflação vai aumentar. Então, aqui, o Banco Central ele vai reduzir as taxas dele e vai comprar os títulos públicos. O que é comprar os títulos públicos? Ele vai pegar os títulos públicos que está de posse dos bancos, e vai tomar e vai pagá-los, entendeu? E aí ele injeta mais dinheiro na economia. Com isso, o que acontece? A liquidez aumenta, ou seja, vai aumentar a quantidade de dinheiro que os bancos podem oferecer, a inflação também vai subir, porque vai estimular o consumo, as pessoas vão consumir mais, as pessoas vão estar lá consumindo cada vez mais, né? Tá? E isso vai fazer com que, né, o PIB também aumente. Então, olha só uma coisa, o consumo pode aumentar a inflação e o PIB, tá? Mas nem sempre que eu tenho inflação alta significa que o consumo está alto. Hum. Por exemplo, hoje, as pessoas estão consumindo muito hoje? Não. Tu vai no shopping, tu vê mais gente passeando do que comprando, né? Mas por quê? A inflação está tão alta? Porque a inflação alta não está decorrente de consumo, está decorrente de preços. As coisas estão escassas, né? Então, a gente tem aí, né? Por exemplo, um dos maiores produtores de milho no mundo, né, está em guerra, não está produzindo nada, que é a Ucrânia. O Brasil vem atrás como um produtor de milho. Mas aí tem um problema. Qual? O Brasil, ele consegue produzir milho para todo mundo? Não. E o milho é muito importante para quê? Para nós, seres humanos, a gente utiliza na nossa alimentação e também é muito importante para quem tem rebanho, né? Para os pecuaristas, né? Os pecuaristas, né? Então, o pessoal que tem rebanho lá de bovinos, caprinos e suínos, eles têm a ração à base de milho, né? Até o pessoal que faz piscicultura, eu trabalho com parte de peixe, também tem a ração à base de milho. Então, o milho é importante para os animais, entendeu? E aí, sem milho, problemas, né? Então, é essa a ideia, né? E a outra situação são os fertilizantes, né? Com a Rússia lá tendo problema,
o Brasil vai ter que comercializar, vai ter que procurar outra pessoa para fazer fertilizante, né? A ideia é a China, mas a China não está funcionando. Por que que a China não está funcionando? Porque está com crise. A China ela está com. é, Já te ligo, assim que eu terminar uma aula aqui, já te ligo. Então, assim, o problema da China é que ela não consegue produzir para todo mundo, né? Porque ela está agora com 4 cidades fechadas, uma nova cepa da Covid. Então, você tem aí Shenzhen, que é a maior cidade, com 17 milhões de pessoas fechada. Então, você vai ter aí um problema. Qual? Pode faltar aço no mercado, pode faltar chip para computador e vai faltar insumos para agricultura também, porque tudo o pessoal concentrou na China e a China não vai dar conta de produzir nada. E o Brasil vai cair em carnaval, carnaval, vai abrir tudo, né? E aí, não dou 2 meses, o pessoal está todo mundo fudido de novo com o Covid, tá? Covid ainda não acabou e o pessoal está brincando, tá? Mas por que que liberaram tudo, Paulo? Ano de eleição, se o pessoal trava, Dória não vai ser eleito nem a pau. Muito menos o Wilson Lima aqui de Manaus, né? Para quem gosta desses caras aí, tá? Uma outra forma de política monetária, que é a mais conhecida nossa, chama-se Copom, Comitê de Política Monetária, né? Então, o Copom, ele é um órgão, tá? A gente precisa saber como é que ele funciona. É um órgão que vai se reunir a cada 45 dias. Cada 45 dias ele vai se reunir. Normalmente são 4 vezes por semestre. E esse órgão, ele vai ter 2 dias de liberação. Ele na terça-feira na terça-feira, eles vão sentar para analisar a economia, os dados, os relatórios, e na quarta-feira eles vão divulgar, né, a meta da taxa Selic. Né? Então, na quarta-feira, eles vão divulgar o que a gente chama de taxa Selic meta. Né? Taxa Selic meta. Né? Meta, que é totalmente diferente da taxa Selic ouro. Essa taxa Selic meta, ela vai ser a taxa que vai definir os juros domésticos de um país, tá? Detalhe, né? Essa taxa, quando ela é divulgada, ela sempre vai ser divulgada com um viés, né? O que que é um viés, né? O viés é uma tendência futura. Então, quando o presidente do Banco Central, quando o Banco Central termina essa reunião na quarta-feira, ele vai redigir a ata, né? E no outro dia a ata sai, né, em 5 idiomas, e ela vai ser anunciada com viés, né? E esse viés da taxa de juros, né, vai dizer o seguinte, né? Se esse viés for de alta, significa que o Banco Central, na próxima reunião, ele já está sinalizando para o mercado que ele vai aumentar a taxa de novo. Se for de baixa, na próxima reunião, ele já está sinalizando para o mercado que ele pode reduzir a taxa. Só que tem um detalhe, o que é legal? O viés de alta ou o viés de baixa, não precisa o presidente do Banco Central esperar até a próxima reunião para tomar uma atitude. Ele pode, a qualquer momento, entrar no mercado e aumentar a taxa, a qualquer momento reduzir. E existe um viés da taxa que a gente chama de nulo. Né? Esse viés nulo, o presidente não faz nada, ele tem que aguardar a próxima reunião. Tá? Quando o presidente ele toma a iniciativa de fazer a taxa e erra, né, ele vai ser obrigado a responder isso para o ministro da Economia com carta aberta. Tá? Quando os analistas do Banco Central erram a projeção dos juros, tá? Então, o Banco Central hoje ele está aumentando, há uma tendência crescente dos juros, tá? Há uma tendência dos juros nossos ultrapassar os 12%, e o problema é que vai aumentar gasto público, vai aumentar endividamento, vai aumentar uma série de coisas que podem prejudicar o nosso país, tá? Pegadinha de prova, né? A prova pode perguntar de você o seguinte: o Banco Central tem autonomia para definir a taxa Selic meta? O Copom tem autonomia para isso? Tem. Não precisa pedir autorização do Conselho Monetário Nacional para definir, né, a taxa Selic. Tá? Ele tem essas reuniões e ele é autônomo para isso. Agora, vamos relembrar de algo que eu falei lá no primeiro módulo para vocês e eu disse: o Banco Central não tem autonomia para fazer isso sozinho. O que que era? O Banco Central ele vai só fazer acontecer, mas O Banco Central ele não tem autonomia para aprovar o seu orçamento. Seu orçamento é aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Essa é a única coisa que ele não tem autonomia. Tá? Cuidado com isso.
E aí, olha, esse é um órgão responsável, tá? Essa taxa Selic, ela vai ter como objetivo alcançar as metas estabelecidas, né, pelo Conselho Monetário. E como é que é composto o Copom? Pela diretoria colegiada do Banco Central. Sendo que o presidente aqui no Banco Central, ele tem um voto que é chamado de voto de Minerva. O que que significa isso? Eu tenho 14 pessoas participando desse troço. 7 votaram para aumento da taxa de juros. 7 votaram para redução da taxa de juros. Deu empate. O presidente ele pode votar de novo para desempatar a situação. Ele está de volta 2 vezes, tá? Certinho? Então, essa é a atribuição dele. Então, o presidente do Banco Central tem uma responsabilidade muito grande. E ele é que vai ser responsável por executar esse viés, se ele precisar. Tá? Então, ele executa esse viés a hora que ele achar interessante. Certo? E aí nós temos a próxima política, né, que a gente chama de política fiscal. Essa política fiscal é a política de arrecadação, é a política tributária. Né? Essa aqui que adora o Paulo Guedes. Né? Uma hora para outra o olho dele brilha e ele cria algum imposto do nada. Né? Então a política fiscal aqui, né, ela é a política dos tributos, né? E ela também pode ser expansionista e restritiva. Se tu entendeu que expansionista eu vou deixar dinheiro para o povo, tu vai entender, né, que aqui ele vai amenizar os impostos. Se tu entendeu que a política restritiva é tirar dinheiro do povo, então tu vai entender que aqui ele vai elevar os impostos. Normalmente o Brasil é o quê? Sempre restritivo, dane-se o povo, né? Os nossos queridos senadores, presidentes, deputados, eles são tipo Luís XIV. Tu te lembra de Luís XIV, na Idade Média? O Nicolau Maquiavel chegou com ele e falou bem assim, Luís, o povo está passando fome, vai criar uma revolta, vai ter não sei o quê, eu vou pedir tua cabeça. Ele disse, como que o povo está passando fome se a minha mesa está farta? Eu tenho o que eu quero, como que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero? Aí ele vira para Maquiavel e fala, o Estado sou eu. Depois ele caiu, né? Não me engano, enforcaram ele, né? Por quê? Porque ele não conseguia ver os anseios da população, né? E aí nós temos aqui, na questão da política de dívida externa, a gente vai ver um pouquinho, né, sobre isso aqui. A dívida contraída pelo governo. Como é que o governo contrai dívida? É quando ele emite títulos públicos federais, né? Então, quando a arrecadação de impostos não é suficiente, o governo tem que emitir títulos públicos federais para fazer o país andar, né? E como é isso acontece? Tu te lembra dessa continha aqui, PIB, né, igual consumo, mais investimentos, mais gasto do governo, mais balança comercial? Para essa continha aqui dar positivo, o governo tem que gastar. Para que o governo tem que gastar? Para estimular o consumo das famílias, ou seja, as famílias têm que trabalhar, têm que ter emprego, eles têm que fazer programas de emprego para o pessoal conseguir trabalho. Eles têm que fazer programas aqui na indústria para reduzir impostos para as indústrias contratarem mais ou produzir mais insumos aqui. E o governo tem também que fazer a parte dele, segurança pública, rodovia, portos, aeroportos e etc. Para quê? Para fazer com que esses outros cresçam. Tudo que o Brasil produzir aqui vai ser jogado para fora. Quanto mais o Brasil produzir, mais ele exporta. Quanto mais ele exportar, mais dinheiro entra em caixa. E assim funciona. Ou seja, o Brasil é uma grande empresa mal gerida, tá? E quando não se tem dinheiro para financiar esse cara, a gente tira da onde? Do Tesouro. Né? Bolsonaro, por exemplo, deu agora, né, a redução dos combustíveis, né? Ele vai utilizar o Tesouro para reduzir os combustíveis, só que tem um problema. Isso vai onerar demais os gastos públicos. Na hora que o governo precisar de dinheiro, ele não vai poder mais recorrer para o Tesouro, porque ele está queimando, dando incentivo para a gasolina. Ou seja, o Brasil está ferrado, mas o problema do Brasil estar ferrado não é de hoje, é de anos atrás. Né? Ou seja, desde a época da ditadura militar, né? Desde a época do Fernando Collor, né? Do Itamar, Fernando do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer, toda essa esculhambação que veio aí no mundo inteiro, o brasileiro ele sempre gastou, né? Tanto que diz um ditado que o líder é reflexo do povo, né? Se o povo é gastão, mano, o líder é pior ainda. Então, o pessoal sempre gastou, tem dinheiro, vamos fazer, né? Quando tem dinheiro, vamos fazer, né? Nesse negócio de tem dinheiro, vamos fazer e nunca guardar nada, é o que aconteceu. E outra, quando nossos políticos se propõem a fazer alguma coisa, só faz merda, né? Por exemplo, eu não sei qual é o problema aqui de Manaus do pessoal fazer um asfalto decente para parar de ter essa buraqueira. O problema de asfalto, o problema de buraqueira aqui em Manaus é que o pessoal não faz laje de concreto. Só isso.
joga o asfalto em cima do piche, né? Teve vários professores da UFAM que tentaram ensinar o pessoal da prefeitura como é que tinha que fazer um asfalto certo, e o pessoal sempre foi chamado de burro. Mas vai fazer o quê? Não vai entender. Ah, não querem fazer. Aí você sai de Manaus, vai no Nordeste, vai no Sudeste, o asfalto é dessa grossura aqui. Aí tu olha lá, tem laje, tem brita, tem não sei o que, depois joga pista, depois brita de novo, laje de novo e brita choque, beleza? Eu quero ver quando o Manaus começar a afundar o asfalto, começar a estourar esses canos de gás que o pessoal botou no meio da rua, passar junto ao asfalto. Aí vai dar merda, tá? E aí, quando a gente chega na política monetária, né, a gente tem aí, né, os aspectos como superávit primário e déficit nominal. Quando eu falo de dívida pública, toda vez que aparecer a palavra nominal, significa que tem um pagamento dos juros da dívida, tá? Então, olha só. Se eu digo para você, o Brasil teve um superávit primário, significa que as receitas foram maiores do que as despesas públicas. Pronto. Se eu digo que tem um déficit primário, significa que as despesas foram maiores do que as receitas, tá? Mas quando eu digo teve um déficit nominal, significa que o Brasil teve as despesas, mais os juros de pagamento da dívida pública, que são os juros dos títulos públicos, né? Maiores do que a receita, do que a arrecadação. E o Brasil aqui é campeão, desde quando surgiu de gente, ele é assim, tá? Detalhe, hoje, todos os países da Terra estão com esse problema de déficit nominal por causa do Covid, todos quebraram, tá? Todos estão negativos, tá? Tá? Então, aquela teoria da conspiração que o capiroto viria para unir o governo, aquele negócio, tomar um governo único, né? Reger a dívida, a crise, aquele negócio que a gente ouve de igreja, aquele negócio todo pode acontecer a qualquer momento. Tá? E se tivesse aqui, Paulo, o governo tem um superávit nominal, significaria que as receitas seriam maiores, né, que as despesas, mais o pagamento com juros da dívida. Tá? Essa seria a situação, certo? E aí nós chegamos no regime cambial, né? Aí o regime cambial nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nele aqui, senão a gente vai avançar muito, e aí a outra pessoa quando entrar vai voar, 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 entendeu? E a gente para por aqui hoje, bom, falamos já bastante de muita coisa, e amanhã a gente vem política cambial, espero que a Juliana consiga participar, eu quero terminar a política cambial e essa parte de contabilidade nacional, ela, se não entender direito, vai atrapalhar um pouco, e finanças, tá? Então, basicamente, amanhã a gente terminaria esse módulo e já vamos entrar no módulo 4. Eu quero falar de ações amanhã. Vamos falar de ações. Amanhã é o quê? Sexta-feira? É, né? Aí, na sexta-feira, a gente vai falar de ações. Na segunda-feira, a gente termina ações e já fala de renda fixa. E na quarta-feira, a gente fala de fundos de investimentos. E na quinta, termina fundo de investimentos e entra em Aí vai aparecer o derivativos. capiroto de novo, né, Paulo? Hã? Aquelas taxas, vai voltar aquele. Yes! Ai, Entendeu? Deus. Eu Aí vai demorei um ser século para aprender aquilo lá. mas aquilo é legal, é como eu já te falei. Tu só aprende aquilo investindo. Nunca vou esquecer eu olhando, meu Jesus amado.